A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Giovana Schense e esse é mais um Universidade 93,7. O programa de hoje fala de um dos temas mais paulistanos de todos, transporte. Vamos receber os convidados Gustavo Jesus Tomás e Júlia Araújo, que moram na região do Capão Redondo e usam o transporte público. Oi, Júlia. Oi, Gustavo. Oi. Oi. E a nossa terceira convidada é a Laura Viana, ativista do Movimento Passe Livre. Oi, Laura. Oi, Giovana. Você sabia que, antes de entrar em construção a estação de metrô do Butantã, o circular da USP não era operado pela SP Trans? A comunidade USP chamava de circular um ônibus cinza, que trazia no logo da universidade em sua lateral. Não tinha catraca e podia ser acessado gratuitamente por qualquer pessoa. A contraposição entre o extinto circular cinza e o atual circular laranja, pago à comunidade externa, é o tema da crônica de Juliana Meres. O que eu tô fazendo aqui? Nesse ponto de ônibus. Era uma vez um ônibus circular cinza, que era de uso comum a todas as pessoas que transitavam pela USP. Servia aos estudantes, funcionários, professores e a todos aqueles que quisessem desfrutar dos espaços e atividades da universidade. Palestras, grupos de estudo, museus, apresentações de trabalhos acadêmicos e até mesmo o hospital universitário podiam ser acessados gratuitamente por qualquer pessoa com a ajuda do cinza. Ele não ia até o metrô, circulava restritamente dentro do campus. Demorava para passar e vivia cheio. Com o advento do ônibus circular laranja, representado pelas famigeradas linhas 8012 e 8022, gratuito apenas para a comunidade USP, a universidade decidiu que era mais legal pagar uma empresa para realizar o transporte de pessoas que precisam se deslocar pelo campus. No início, o discurso da reitoria era de que seriam mantidos os dois circulares, o cinza e o laranja, para que continuasse aberta a possibilidade de as pessoas de fora da USP usufruírem da universidade, e também para atenuar a superlotação do transporte interno. A extinção do cinza foi paulatina, provavelmente pensada assim para evitar atritos com a comunidade acadêmica e para que um dia os calouros nem soubessem mais da existência desse meio de transporte. Após a greve de 2014, a reitoria desferiu o último golpe e extinguiu o cinza, que hoje é apenas mitológico e vive na memória dos frequentadores mais antigos da cidade universitária. Com a extinção do cinza, a comunidade uspiana tornou-se refém do laranja. A superlotação permaneceu intacta. Embora tenha havido alguma melhoria na frequência dos ônibus, essa ainda não é suficiente para dar conta do contingente de passageiros. A matemática é simples. Após a inauguração da estação da linha amarela que liga a USP ao transporte metroviário, em março de 2011, o número de usuários do circular aumentou vertiginosamente, claramente em escala maior do que a da ampliação da oferta de veículos. Não à toa, ambas as linhas que hoje operam no trajeto USP-Estação Butantã estão entre as mais lotadas da cidade de São Paulo. Os horários mais críticos são entre 7 e 8 da manhã e 6h30 e 7h30 da noite, quando alunos e alunas se espremem para conquistar um espaço livre nos ônibus. Na esperança de chegar à aula no horário certo, chegam a esperar durante mais de 1 hora na fila para adentrar no laranja. Na atual situação de constante corte de verbas destinadas aos serviços de permanência estudantil, é bem difícil de imaginar um cenário em que seja possível que o cinza renasça das cinzas. Contudo, é importante relembrar a sua existência e certificar os novos membros da comunidade USP de que o cinza não foi mais um mito da universidade. O cinza foi real. Ele circulava pelo campus Butantã e havia linhas que inclusive chegavam até o campus da USP Leste. Alguns de nós vimos este fenômeno acontecendo. Ao contarmos histórias sobre o cinza, podemos evitar que a tentativa de destruição da memória de nossa universidade se concretize e garantir que a cada novo ano os calouros saibam o que era nosso, o que nos foi tirado e o que pode ser recuperado. A nossa repórter Juliana Meres veio aqui fazer uma pergunta aos nossos convidados. Oi, gente. Então, eu fiz essa crônica com base em uma postagem que o Felipe Leonardi, que é um aluno da FEFELESH, fez no Facebook falando sobre a necessidade de preservação da memória do circular cinza. E a música que ilustra ela chama-se Ponto de Ônibus, do Traje a Rigor. Queria fazer uma pergunta para a Laura. Você acha que a situação aqui na USP, com a extinção do circular cinza, que era gratuito, e consequente superlotação do laranja, que é o ônibus pago, de alguma forma reflete as políticas para o transporte público adotadas na cidade como um todo? Como o movimento Passe Livre enxerga essa realidade? Isso sem dúvida reflete, né? Porque
a política de transporte que a gente tem aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, é do transporte tanto quanto como mercadoria. Ele é uma coisa que tem que servir ao lucro, então ele está lá para gerar lucro para o empresário, né? Então não é necessariamente, porque a ideia de um serviço público não deveria ser gerar lucro, deveria ser servir a população e se pagar, né? Mas quando você inverte essa lógica, você tem essa coisa da cidade que passa a existir de um jeito utilitarista. Tipo, você não usa o transporte para se divertir pela cidade, para conhecer o que está acontecendo, para ter acesso à informação. Você usa para ir voltar do trabalho e voltar da faculdade, porque você tem que pagar o mínimo de tarifa possível, né? E é uma coisa que fica bem clara aqui com essa situação do circular, que é que a USP passa a ser aberta só para quem está nela, para quem já faz parte da comunidade escolar, tudo mais. Então é um polo de produção científica, acadêmica imenso que passa a ser fechado, né? Então, se alguém, sei lá, uma pessoa da São Remo quiser vir visitar ou quiser até cruzar a universidade para ir parar do outro lado do Butantã, não tem como. Tem que pagar R$3,80. Então, você fecha a universidade, tudo que está sendo produzido aqui dentro fica fechado para quem já está aqui dentro. Obrigada pela participação, gente. Obrigada, gente. E aí, Júlia e Gustavo, qual transporte vocês usam mais no cotidiano de vocês? E conta um pouquinho como é essa luta diária. Bom, eu acabo usando mais o ônibus, uso bastante também os outros meios de transporte, e é uma coisa assim, já é uma situação complicada pela quantidade de pessoas, que é enorme para a quantidade de veículos, que é pouca para a quantidade de pessoas, isso é óbvio. Só que entra também no que foi tratado do preço, porque, por exemplo, eu sou estudante, mas eu não posso ter o bilhete único. Então, da mesma forma, eu pago R$3,80, independente de para onde eu estou indo. Porque não é porque a minha escola é perto da minha casa que o meu cursinho pré-vestibular e qualquer outras coisas que eu queira fazer são. Então, acaba acarretando nisso também. Não é só a quantidade de pessoas, porque eu já ouvi de muitas pessoas: ah, não, mas você é estudante, você tem a mamata de poder ter o passe livre. Só que isso não acontece para todo mundo. E é nítido, porque aparece quando você se cadastra mesmo pela internet que o seu bilhete é inválido, ou eles mandam o bilhete e o bilhete não funciona, o que é ainda mais sacanagem. Então, não é só pegar o transporte lotado, é que ele é inacessível até para as pessoas que são estudantes, não é só quem trabalha, que já é absurdo a pessoa ter que trabalhar, porque principalmente a gente que é do Capão, extremo sul, a maioria das pessoas trabalha em Santo Amaro, no centro, e já é uma distância muito longa. Então, não é só a distância das pessoas que estão trabalhando, que já chegam no serviço esgotadas. São as pessoas que também estudam, mas que não têm acesso ao que seria um benefício que deveria ser para todos os estudantes, que não é. O meio de transporte que eu também mais pego é o ônibus. E a situação não é diferente de qualquer outra pessoa. O que me convalesce mais, o que me faz com que eu tenha um pouco mais de sorte, no caso dela, é o passe livre. No meu caso, eu tenho o passe livre. Mas, em comparação, vamos supor, a pessoas da minha família. O meu pai é aposentado, tem um benefício. A minha mãe, não. E ela trabalha no centro. O transporte público, além de tudo, é um meio de escravizar as pessoas. É o meio de você chegar, você não conseguir ter vida. Como é que pode uma pessoa sair da sua casa e ter que ir trabalhar no centro, levar 2 horas no transporte público, chega cansado em casa, mais 2, 3 horas, dependendo do trânsito. Às vezes você não tem nem vontade de sair de casa, porque você tem medo de pegar o transporte público no final de semana, por exemplo. E o mais engraçado é que no final de semana eles ainda diminuem a frota de ônibus. O que é mais estranho ainda, porque não devia ser o contrário? Dá a possibilidade das pessoas andarem mais pela cidade? E o que mais sofre com isso, com certeza, é a periferia. O Capão Redondo, o Campo Limpo, o Jardim São Luís. Esses lugares, eles sofrem sempre mais com essas condições. E em relação, às faixas de ônibus, por exemplo, na estrada de Itapecerica, o trânsito é caótico. Na estrada de Itapecerica, na Carlos Caldeira Filho. A prefeitura fez, acho que 2 anos, uma faixa exclusiva de ônibus que dura de segunda a sexta até determinado horário. Só que
se você vai até mais adiante na estrada de Itapecerica, não tem mais essa faixa de ônibus, porque ela vai, né, diminuindo, se estreitando, então não tem mais possibilidade. E sem contar que algumas obras e tudo mais atrapalham ainda mais. A sinalização é péssima, o transporte é horrível, principalmente horários de pico. Meia-noite você chega em casa, eu não sei como que as pessoas elas conseguem, acho que elas já estão tão anestesiadas pelo cansaço, que elas se espremem de um jeito dentro daquelas peruas, que você fica louco vendo aquilo. E o metrô, acho que o metrô é uma das principais vergonhas. Eu acho que mais vergonhoso do que a linha 5 Lilás é a linha 15 do monotrilho. Porque a linha 5 Lilás vai até o Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro. Só que as pessoas costumam usar mais a estação Santo Amaro, que interliga com a CPTM, que vai para os lados centrais da cidade. O que acontece? As pessoas são obrigadas a descer na linha Santo Amaro, pegar o trem da CPTM e isso afoga. Porque as obras da expansão da linha 5 Lilás estão extremamente atrasadas. Então, é indiscutível. É claro que você está pagando muito por um transporte que é péssimo. Obrigada, gente. Enquanto isso, nas conversas do metrô de São Paulo, tem sempre aquela que se destaca. Às vezes você acaba ouvindo o que não precisava e é aqui que já era o grande problema. A seguir, na minha crônica, vou narrar o que eu vi um dia desses. E nossa, foi pra lá de assustador. Entro no metrô e sento uma cadeira próxima da janela. Escuto o alto-falante. Próxima estação, Brigadeiro. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Continuo minha viagem, ouvindo as vozes do trem misturadas, de forma que é impossível distinguir cada uma das conversas que se desenrolam. Isso é o que normalmente acontece, mas não foi o que aconteceu nesse dia. Como disse, estava eu sentada próximo da janela esperando chegar ao meu destino. Eis que começo a ouvir uma voz, em meio às dezenas daquele trem. Eu vou te matar, se você não estiver em casa quando eu chegar. Eu paro e penso, o que está acontecendo? Percebo que é uma voz feminina. Olho pelo reflexo da janela e não consigo ver o rosto daquela voz de ameaça. Dessa vez, minha audição foca nessa moça que está chorando de morte alguém pelo telefone. Eu estou voltando para casa. Eu espero que você esteja aí. O que será que essa pessoa fez para merecer tanto ódio? Tudo que eu mais quero é saber o rosto dessa pessoa, entender quem é que ameaça outra pessoa pelo telefone, em um metrô, em São Paulo, no horário de pico. As ameaças continuam e eu continuo tentando olhá-la pelo reflexo da janela. Virar o corpo é impossível. Ela perceberia e eu só conseguiria ver a sua silhueta do lado esquerdo. Enquanto as ameaças continuam, eu vou me mexendo na tentativa de achar uma posição que eu consiga olhar melhor. Minha curiosidade vai aumentando e as estações vão passando. As frases são sempre as mesmas. Eu vou te matar. É bom que você esteja em casa. Você não vai embora daí de jeito nenhum. Especulações começam a surgir na minha cabeça. Será que isso é um relacionamento abusivo? Será que essa moça é loucamente apaixonada por essa outra pessoa que está tentando fugir dela? Ou será que é só um adolescente que aprontou e a mãe descobriu? As opções são muitas. Se ao menos eu conseguisse ver o rosto dela, talvez pudesse entender o que estava se passando. Enfim, chegamos à Estação Paraíso e eu pensei, ela vai descer agora. Essa é a minha deixa. Pela primeira vez, senti que ver o rosto dessa moça seria possível. Continuei olhando pelo reflexo e ela se levantou. Não quis olhar para ela imediatamente. Vai que percebe e decide descontar a raiva em mim também. Fiquei imóvel só esperando ela sair do trem e eu a ver subir nas escadas. É agora que eu vejo essa maluca. Ela desce do trem e vai para o outro lado, permanecendo de costas. Sobe outra escada e o meu trem segue viagem. Continuo olhando até o máximo possível, mas não consigo ver nenhum olho, boca ou nariz. Somente aqueles cabelos pretos e um rabo de cavalo. Continuo sentado no mesmo banco ao lado da janela. Olha o reflexo, agora é um moço sentado no banco da moça ameaçadora. Prossigo no metrô até a Sacomã. Não descubro quem é a dona da voz de ameaça. Fico na curiosidade, na minha grande curiosidade. Mas também fico no aguardo. Quem sabe um dia eu sento de frente para ela e a ouço falando novamente. Bom pra mim, que matarei minha curiosidade. Triste pra pessoa do outro lado da linha, que continuará sendo ameaçada de morte. Espero que ninguém tenha morrido no final dessa história. Agora eu pergunto aos nossos convidados. Vocês ficam ouvindo conversas no transporte público? Ah, sempre, né? Porque é aquela coisa, às vezes você tá meio dormindo de manhã, aí você ouve uma conversinha direta, ouço briga de casal, essas coisas. E aí tem, tipo, sempre aquela reclamação de como o metrô não tá funcionando. E aí uma puxa a outra.
E é sempre muito engraçado, né? Mas eu não lembro de nenhuma específica que tenha marcado. Eu acho que não tem como não prestar atenção, porque às vezes você tá sozinho e quando você não vê a pessoa com a cara colada no telefone, que é a maioria, você fica olhando. A minha mãe, quando sai comigo, ela não gosta, porque eu fico prestando atenção mesmo. Principalmente uma vez que eu estava indo para Pinheiros, eu acho, e eu vi 2 rapazes japoneses e eles começaram a conversar. Então não tinha como eu não olhar. Eu não estava entendendo nada, mas eu precisava olhar para eles conversando. E não tem só coisas engraçadas que a gente escuta. Sai várias barbaridades, pessoas falando coisas extremamente, muitas vezes machistas, mas tem essas que são engraçadas e que não tem como não prestar atenção. Já também, e eu já vi umas bem estranhas. Eu também já vi muita gente comentando morte em transporte público também. Acho que encontrei até a mesma mulher que você encontrou. Porque uma vez, eu não sei, ela tava conversando com a amiga, falando que ia matar a filha do marido, porque discutindo pelo Facebook, e falou que ia quebrar a cara dela e que ia matar ela. Sem contar que de vez em quando a gente também dá umas bisolhadas assim no celular do povo, assim, nas mensagens, assim, de vez em quando. Também tem essas. Pelo menos não sou só eu, né? Não tô sozinha nessa. A próxima crônica, feita pela nossa repórter Bárbara Monfrinato, é cheia de pedidos. Cuidado, colabore, deixe a esquerda livre, fique longe das portas. Para sua segurança, aguarde na faixa amarela. Mas você já parou para pensar o que acontece na frente da faixa amarela? Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Cuidado com o vão, cuidado com o vão entre a palavra e a coisa. Cuidado com o vão entre eu e você. Cuidado. Morrer aqui é tão fácil. É só me jogar na frente do trem. É só decidir que sim e eu morro. E se eu desistir da morte em cima da hora, eu posso deitar ali no meio do trilho que eu sei que ali o trem não passa. É só decidir que sim. Vai. No 3. 2. Janela de emergência. Quebre a tampa, arranque toda a tira de borracha, empurre o vidro. Teve gente que nem me viu caindo, mas percebeu por causa dos gritos. Teve gente que não quis ver, fechou os olhos, tapou a cara, gritou, chamou o guarda. Acho que o maquinista nem dormiu à noite, ou se dormiu, teve pesadelo comigo. Ônibus Pensamento do Dia, 7 de março de 2016. A dor faz você mais forte, o medo faz você mais corajoso, o erro faz você mais sábio. Minha mãe descobriu por causa de um telefonema dos oficiais. Chorou muito e ainda deve estar chorando. Ela disse pro meu pai que bem que tinha sentido um aperto estranho no peito, precisamente às 19 horas e 7 minutos daquela segunda-feira. Na faculdade, todo mundo soube 2 dias depois e ficou chocado. No fundo, todo mundo lembrou dos fatos que indicavam, sempre indicaram. Essa aí um dia vai se jogar na frente de um trem. Tava na cara. A linha azul ficou parada um tempo e todo mundo teve que ouvir nos alto-falantes, removendo objetos da via. Eu era esse objeto removível e insuportável que parou toda uma linha do metrô norte-sul depois do expediente. Que feito! Um mártir. Uma honra. Deve ter ficado uma sujeira. Eu sempre quis morrer desfigurada pra ninguém ter nem coragem de olhar pro caixão. Acho que nem dá pra me colocar num caixão. Vão queimar direto o que sobrou, me jogar no mar, no alto da montanha, essas coisas. Eu vou me jogar naquela mesma plataforma da linha azul, sentido Jabaquara, estação Paraíso, Paradise, Heaven. A nossa repórter Bárbara veio aqui fazer uma pergunta aos convidados. Olá, Bárbara. Oi. Então, eu sempre fico com esse medo que eu posso cair, eu posso ver alguém caindo. Vocês já sentiram alguma coisa assim? Já presenciaram uma cena dessas?
Bom, eu nunca presenciei ninguém caindo no trilho, né? Mas o medo é constante, vamos dizer assim, né? Porque você fica pensando, né? Respeite aquela faixazinha lá amarela. Mas o que vai impedir que uma pessoa chegue e te empurre, não é verdade? Então aquilo ali não protege ninguém. E na loucura de entrar no trem, as pessoas ficam realmente... É uma coisa de louco, é uma boiada aquilo ali. E eu fico pensando sempre em livros, tipo, de crimes, tipo a Agatha Christie. Eu sempre fico pensando assim, meu Deus do céu. Você pensa naqueles detetives, assim, que tem alguma coisa, alguém quer matar e empurrar ali no trilho do trem. Então, é perigoso. Eu morro de medo mesmo. Bom, eu também nunca presenciei, mas eu fico... Até porque eu sou uma pessoa neurótica. Então, quando eu tô andando, eu saio olhando para todos os lados, que nem hoje no caminho para cá. A gente ainda tava no Capão Redondo e tinha uma moça que ela tava esperando para entrar, só que ela tava assim... Se alguém esbarrasse nela, porque ela estava distraída e muito à frente, ela já cairia. E eu fico pensando, eu fico atrás da faixa, já com medo, e sei que se alguém me empurrasse, eu sou maleável, eu voaria. Então imagine essa moça que estava tão perto. E casos eu nunca vivenciei de perto, mas você vê quando sai notícia sobre, e às vezes a pessoa nem te conhece. Ela só chega, escolhe você por algum motivo e te empurra. Ainda mais quando os seus amigos também fazem umas brincadeiras idiotas de empurrarem você. Isso não é legal, mas eles fazem. E depois, esses mesmos amigos ainda treinam pra se alguém empurrar ele, como ele vai reagir. É engraçado que quando eu era criancinha, tipo, eu tenho um irmão de idade bem próxima, e eu ficava, tipo, chorando de medo porque ele ficava passando ali a faixa amarela, e eu ficava puxando, tipo, volta, não vai pra frente, você vai cair. Então é, tipo, um medo eterno desde que eu comecei a pegar metrô. Ainda que hoje eles colocaram algumas portas de vidro em algumas estações para evitar esse tipo de coisa. Então, além da faixa amarela, a gente ainda tem outro obstáculo, que são as portas, mas não são em todas as estações, né? Sim. E tem aquelas estações da CPTM que tem o vão gigante, dá uma perna de distância. A chance de você torcer o pé ali é gigantesca. Estamos chegando ao final da Universidade 93,7, que hoje falou sobre transporte. E agora, as considerações finais dos nossos convidados. Eu acho super válido sempre falar de questões públicas em geral, mas quando se trata de transporte, é que nem um trabalho que a cidade é pública, mas ela é pública para quem quando nem todas as pessoas têm acesso a ela? E por simpatizar com o pessoal do Movimento Passe Livre, ter até aparecido em alguns atos, eu acho que é super interessante você estar falando sobre, você estar falando não só com as pessoas da sua idade que podem te ouvir melhor, mas com as pessoas mais velhas que já estão naquilo há mais tempo. Até porque são as pessoas que criticam quando tem uma manifestação, mas que é necessário questionar, é necessário falar, olha, a gente já pagou, esse transporte já é pago e a gente está pagando de novo, e a situação piora cada vez mais. É você tá todo ano sabendo que a tarifa vai aumentar e que o transporte só vai ficar ainda pior. Então eu acho super válido toda vez que for falar de transporte ou qualquer situação pública, mas o transporte é algo muito bom de se comentar. Eu acho muito importante esse assunto e eu acho que o mais importante ainda nesses assuntos é chamar a atenção dos nossos governantes. Porque agora levando em conta novamente a periferia, só é um cidadão aquele que vive a sua cidade, aquele que considera a sua cidade sua casa, e não a sua casa apenas o lugar onde ele dorme. Então acho que está na hora das pessoas tomarem essa consciência. E apesar de São Paulo, a cidade de São Paulo pelo menos, ter se humanizado nesses últimos anos e questões públicas terem sido mais avaliadas, é importante que a gente ressalte que não está perfeito. E que não são todos ainda que têm acesso a essas questões públicas. Vendo por uma questão histórica, o Capão Redondo, ele teve grandes avanços, mas ele é extremamente atrasado ainda. A luta pelo transporte público e pelo saneamento básico sempre foram as principais bandeiras da periferia de São Paulo. E até hoje essas bandeiras ainda não são ouvidas por completo. Então, enquanto o metrô tiver com suspeitas de cartel, enquanto as obras não avançarem, enquanto a população pobre estiver sendo espremida, quase saindo pelas janelas no ônibus, enquanto a gente vai pagando R$ 3,80, quase R$ 4,00, que não vai demorar muito, por um transporte ruim, em que gestantes, idosos, deficientes físicos ainda não são respeitados, enquanto nós mesmos, passageiros, não tomarmos algumas certas consciências, enquanto a gente não conviver em harmonia com a cidade,
não vai ter uma questão pública perfeita, e acho que é que nem o movimento Passe Livre faz. A gente tem que tomar consciência e todo mundo pra rua. Não tem mais essa. Não adianta você estar no ônibus e reclamar que tá parado se você tá lá sendo espremido no ônibus. Então a gente tem que tomar essa consciência e, olha, acho que já tá na hora da gente perder a paciência e, sinceramente, eu já perdi a minha. Eu tô esperando os outros perderem a deles. Obrigada pela presença de vocês todos. E aqui vão algumas dicas para quem usa bastante o transporte público. Fique de olho na programação na linha cultural do metrô, que conta sempre com exposições artísticas espalhadas por diferentes estações da capital. E como passatempo nos seus trajetos, uma sugestão de leitura: O Livro Amarelo do Terminal, da escritora e jornalista Vanessa Bárbara. O livro ganhou o prêmio Jabuti de reportagem e é um retrato divertido do cotidiano e da história do terminal rodoviário do Tietê. Este programa contou com a coordenação de Lana Ottani e a produção de Bárbara Monfrinato. Crônicas de Bárbara Monfrinato, Giovanna Schense, Juliana Meres. O arquivo desse programa está disponível no site www.eca.usp.br/radiojornalismo. Semana que vem tem mais Universidade 93,7, às 11h30 na Rádio USP. Tchau! A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.